Quando você entra na mente do Ítalo Santos, você entende qual que era a verdadeira vontade dele ao fazer um reality show expondo menores de idade em contextos adultos. A gente vê que o que ele queria, na verdade, era simplesmente dar oportunidade para esses jovens e para as famílias dos jovens fazer essas pessoas terem algum sucesso, ter algum ganho relevante na vida para sair da pobreza. Tanto que ele dava iPhone, ele dava dinheiro, pagava contas das famílias desses jovens, então tudo que ele queria, na verdade, era proporcionar uma vida melhor para essas famílias. Agora, se você discorda disso, talvez você seja um pouco mau caráter, certo? Errado. Porque conhecendo como o ser humano é podre, eu sei que a verdadeira vontade dele era algo muito mais além do que a gente consegue enxergar nesse mero ponto de ajudar pessoas. Porque tem tantas formas de você gerar valor para a sociedade, de ser famoso, de ser alguém relevante, né? Eu mesmo começando nesse meio de explorar os comportamentos criminosos, escolher esse caminho atrelado mais à justiça, à psicologia das mentes cruéis. Felca mesmo acabou de fazer um grande serviço à população com esse vídeo sobre a adultização. Então não, ele não fez isso simplesmente para render uma vida melhor para esses jovens e suas famílias. Tem algo muito mais além por trás disso. Só que você precisa de um nível de empatia muito fora do comum, né, a ponto de conseguir se colocar no lugar de uma pessoa como Ítalo Santos. Como isso não é uma tarefa nada fácil, se pôr no lugar de uma pessoa desse tipo, eventualmente aí criminosa, né, quando a investigação se concluir, né, o que tudo indica. Eu fiz esse vídeo para ajudar vocês a entenderem a mente dessa pessoa, a verdadeira vontade do criminoso desse caso. Caso esse que acontece há anos na internet, mas só agora no dia 6 de agosto de 2025 que teve um ganho, uma visibilidade maior graças ao vídeo do Felca. E esse vídeo também serve para mostrar que o ser humano é podre e comete atos como esse para justificar seus desejos mais egoístas. Ah, mas você que é psicólogo diz que não gosta das pessoas, como isso é possível? É possível, é só você ver o que a humanidade se tornou. Eu acho que não tem mais volta, se perdeu já era. Por isso nesse canal eu mostro o lado sombrio da mente humana, então se você sente o mesmo que eu em relação às pessoas, parece estar tudo perdido, ninguém faz algo relevante na vida, poucas pessoas fazem, né? Mas se você sente que tamo no buraco e tamo se afundando mais ainda, pode se inscrever que a gente vai nisso junto, né? Então esse vídeo aqui serve pra incomodar, porque só assim que as pessoas ouvem de verdade, né? Quando elas se sentem incomodadas com algo. Não é um vídeo de avaliação psicológica, eu não tô aqui oferecendo os meus serviços como psicólogo. É um vídeo pra entender como o ser humano consegue chegar no pior lado dele, tudo com base em portais de notícias, informações públicas e no vídeo do Felca. Então vamos às vítimas desse caso que, meu Deus do céu, não dá nem pra quantificar quantas são. Só que a partir do vídeo do Felca ele cita três principais ali, né? A Bel só pra meninas, a Caroline Dreyer e a Camilinha, que é a principal vítima desse caso do Ítalo Santos, além das inúmeras da turma dele. São crianças que aprenderam desde cedo que deveriam aparecer para ser alguém. Quanto maior fosse a exposição, maior seria a relevância delas. E sabe qual que foi o comportamento pré-crime dessas crianças? Ou seja, o que levou essas crianças a serem vítimas desse tipo de situação? Nenhum comportamento. Porque houve imposição da exposição, ou seja, essa imposição que veio para as crianças vieram de adultos, veio de fora, não vieram das crianças. As crianças são meras vítimas inocentes que nem sequer fizeram algum comportamento que levasse aquilo. Isso é tudo fruto dos pais responsáveis, tutores e por aí vai. As crianças não se submeteram a isso porque elas quiseram, mas porque algum adulto quis lucrar com isso, né? Claro que hoje esses menores acham que tá tudo bem, que escolheram aquilo, mas como o Felca bem diz, criança escolhe comer até terra, né? Então não é, né, por aí. Então assim, criança e adolescente não consegue distinguir direito suas emoções, o que elas estão sentindo, né? O motivo daquilo que elas estão sentindo, né? Então eles acham que tá tudo bem se exibir porque as pessoas ficam felizes aparentemente. Então a felicidade depende de se mostrar na rede. Esse é o pensamento que vai se instalando na cabeça das crianças e adolescentes, falando bem por cima. Até porque não foi ensinado a essas crianças um comportamento diferente, né? Uma outra forma de levar a vida, de ganhar a vida mais pra frente de forma econômica. Então não são escolhas das crianças, não é a escolha das crianças, é a escolha de quem quer recompensa
em cima delas. E nisso elas crescem achando que tudo bem serem meios para isso, né? E vão buscar isso nos relacionamentos, ser sempre um bem, um produto para o outro para deixar o outro feliz. Então, até esse momento a gente tem o tipo de vítima específico, que é o tipo objeto, que é aquela vítima que é vista como um objeto a ser explorado, controlado pelo criminoso através de contenção, de ameaças, de imposições, né? Geralmente para ter alguns ganhos secundários a partir desse crime, como roubar pertences de uma vítima ou usar de meios ilícitos para obter ganhos lícitos, que é o caso desse crime citado aqui da exploração infantil. E para cometer esse tipo de crime, a gente precisa de um criminoso específico, que seria o criminoso instrumental, que o objetivo desse tipo de criminoso é ter uma recompensa material, financeira, a partir daquele crime. Então, a vítima é só um meio para conseguir o que ele deseja, que nesse caso, os pais e tutores que usavam das crianças como objeto de valor em troca de números, de views, de dinheiro e por aí vai. Porém, não para nas views, não para no retorno financeiro, porque essa situação abre possibilidades de crimes a partir desse primeiro, né? E aí são inúmeros casos, né? Atraindo outros tipos de criminosos, como os que cometem crimes por prazer. Sim, crime, prazer e criança. Então você já sabe que tipo de criminoso eu tô falando. Mas se a gente voltar um pouco na base disso, como o Felca bem denunciou, expondo que o Ítalo Santos tem um reality show de menores de idade em situações de pegação adulta, a gente consegue ver mais ou menos ali o que o Ítalo Santos estava querendo nesse caso, né? Se bem que o caso da Caroline Dreyer, pra mim, é o mais obscuro dessas 3 vítimas que eu citei. É esquisito, mas enfim, vamos focar no caso do Ítalo Santos, porque ele já tá nesse meio há anos. Né? Então vamos conhecer o Ítalo Santos a partir dessa denúncia, né? Ítalo José Santos, de 28 anos, é natural de Cajazeiras, no sertão da Paraíba. E ele é conhecido na internet como Ítalo Santos e ficou famoso com conteúdos em que ele reúne pessoas dentro de uma casa, uma mansão, e compartilha a rotina dessas pessoas. E nas redes sociais o Ítalo Santos diz que a casa dele vive cheia e a família dele não é perfeita. E ele posta vídeos de dancinhas com meninas a quem ele chama de filhas e meninos que ele chama de genros. E até o momento do Instagram do Ítalo Santos sair do ar, ele tinha mais de 17 milhões de seguidores na plataforma e cerca de 2 milhões e 400 mil no TikTok, e no YouTube são mais de 5 milhões de seguidores. Porém, o Ítalo Santos já vem de um histórico criminal aí. Essa investigação em relação ao Ítalo não começou agora, começou em 2024 pelo Ministério Público da Paraíba, que apura desde o ano passado essas denúncias de exploração de menores, né? Então não é de hoje que o Ítalo é acusado e investigado por exploração infantil. Inclusive vizinhos já haviam denunciado que as festas ali com os menores era regada a álcool e até topless. Saiu essa denúncia recentemente, né? A questão é que o Felca só ampliou e organizou o alcance dessas denúncias. Muito bem feito o vídeo, por sinal. O vídeo aí que tá chegando aos 30 milhões, né? Só que essas denúncias já vinham de muito tempo, né? E o mais bizarro é como tudo isso aconteceu. Para falar dos casos mais famosos, inclusive os casos que até o Felca cita no vídeo dele, né? Falando especificamente do caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Né? É aquela coisa, ele a conhece quando ela tem 12 anos, hoje ela tem 17, então são 5 anos aí do Ítalo Santos usando a Camilinha, a imagem da Camilinha para ganhar views. E eu não sei exatamente quando e como começou, né, em relação a qual foi o primeiro vídeo dos dois, né, mas o Ítalo teve essa brilhante ideia de fazer um reality show de menores de idade, né? Então ele reuniu vários pré-adolescentes e adolescentes entrando na puberdade, que é o momento em que os jovens estão se descobrindo sexualmente no sentido biológico. E aí ele arranja uma grande casa, né, um grande sítio, um espaço muito bom para acolher várias pessoas. E até mesmo ele busca esses adolescentes diretamente na casa das famílias. Ou seja, as famílias entregavam de bom grado os seus filhos para participar desse reality show, porque atrairia views, dinheiro e por aí vai, né? Então as famílias também largavam a criança na mão do Ítalo e o Ítalo ia lá descolar essas crianças da família, né? E assim se criava a turma do Ítalo. E aí começa a bizarrice, né? O Felca já expôs a maioria dos fatos ali nos vídeos dele, no vídeo dele, né?
Então eu vou ser breve aqui, principalmente em relação à Camilinha, né? A Camilinha sendo exposta, falando coisas íntimas, usando roupas íntimas em contextos adultos, né? No meio de, ela tendo 13, 16 anos no meio de um monte de adultos, sendo filmada e álcool e dança adulta, né? Enfim, o Felca já mostrou isso no vídeo dele, mas aqui eu me aprofundo um pouco mais no porquê disso tudo, né? Por que colocar uma adolescente em um ambiente sexualizado entre adultos? Quando você primeiramente, quando você está no meio de adultos, você cria uma dinâmica de poder desigual, no sentido de que a vítima, no caso a adolescente, a criança, sendo a única menor de idade ali em meio a adultos, ela se sente pressionada a se comportar como os outros para ser aceita, para se misturar. Mesmo sem ela entender ou consentir o que está acontecendo ali, mas ela sente que precisa agir como os adultos para ser aceita naquele meio. Então é o primeiro ponto de você colocar um adolescente num grupo de adultos, porque você força o adolescente a agir como adulto naturalmente, porque aquele adolescente vai querer pertencer àquele grupo. E aí esse adolescente usa roupas íntimas. Por quê? Porque quando o adolescente usa esse tipo de traje nesse meio, nesse contexto, isso intensifica a objetificação, né? O que transforma o corpo do adolescente em um foco, né? O que amplia, o que agrava ainda mais o impacto psicológico, porque as pessoas agora não só vão ver ela se comportando como adulto, mas parecendo visualmente, ou pelo menos em trajes, um adulto, né? Que dá um contraste. Uma figura fofa, meiga, inocente, uma criança ou adolescente, usando roupas adultas no meio adulto. E aí o que falta? Falta fazer esse adolescente se comportar e falar coisas íntimas ou adultas, né? Para não falar outra coisa. Porque isso é uma forma de quebrar todas as barreiras, né? Do que é privado, né? E aí você deixa a vítima, no caso o adolescente, mais exposto ainda e molda essa percepção dela sobre o que é aceitável. Então você já tá no meio de adulto, vestindo roupa de adulto, você pode se comportar como adulto, né? Isso na cabeça desse adulto que coloca a Camilinha nesse meio, né? Pra naturalizar na cabeça da Camilinha que isso é ótimo, que tá tudo bem, porque ela tá no meio de adulto, olha, já tá vestida como adulto, agora pode se comportar como adulto, logo o adolescente vai naturalizar aquilo, independente da idade, ela vai achar que tá tudo bem, porque a pessoa que colocou ela ali criou todo um ambiente para tornar aquilo natural, para que ela se comportasse de uma forma espontânea, como se a vontade fosse dela, mas não é. Esse contexto de colocar a Camilinha num lugar adulto para fazer tudo isso, se trata de moldar uma criança, um adolescente, ao que as pessoas desejam, pessoas criminosas, né? E nesse caso faz com que a vítima faça tudo aquilo sem perceber que está sendo coagida, que ela está tendo a sua personalidade e o seu desenvolvimento moldado como os adultos querem. E como os adultos querem? Querem que ela pule de fase, né, da fase ali do pré-adolescente para adulto direto, porque isso causa prazer em quem tá em volta, em quem tá assistindo, o que é muito esquisito, né? E a partir disso, o Ítalo ganha milhões de views e milhões de dinheiros também, e parcerias, e tudo de ganho material que ele puder. E um ponto muito curioso depois disso tudo é que com as investigações do ano passado já, o Ítalo, a defesa do Ítalo, o Ítalo e até as mães das crianças defendem que não vem problema. O Ítalo fala, mas as crianças fazem por que quer. Não, né? São crianças. Ah, mas as mães sabem. Então tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Porque a mãe sabe e concorda que dois errados não fazem o certo, sabe? Não é porque a mãe concorda e tá tudo bem que agora tá certo. Porque a desculpa que eles dão é que as filhas são emancipadas. O que é a emancipação? É quando você vai ali na legislação e fala, ó, eu quero meu filho seja emancipado, ou seja, ele tem 15, 16 anos, mas eu não sou mais responsável por ele, ele é responsável por si mesmo. Se ele quiser colocar um piercing no meio do deserto do Saara, vai colocar. Isso no sentido de que, mesmo tendo 15, 16 anos, a criança vai ter os mesmos direitos e deveres de um adulto de 18 anos. Isso é
Isso é a emancipação, falando bem por cima. Acontece que pouca gente sabe que o fato de uma criança ou adolescente ser emancipado pouco importa nesses casos, porque segundo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o fato da criança ou adolescente ser emancipado só garante a ele direitos civis, ou seja, ele vai ter os direitos que um adulto teria, como se ele já fosse maior de idade na vida. Se ele quiser ir pra balada adulta lá, entrar em lugares adultos assim, ele vai poder. Isso são direitos civis de um adulto. Porém, o fato de ele ter direitos de um adulto não faz ele ter a idade de um adulto. Ou seja, a Camilinha pode ter direitos de adulto, ela pode entrar nas baladas que ela quiser, que só adulto entraria por ela ser emancipada. Mas ela continua tendo atualmente 17 anos. E por ainda ter 17 anos, ela ainda não tem a idade de um adulto, ela ainda é menor de idade. Sendo menor de idade, ela ainda é protegida pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, tudo o que acontece com ela, e os menores de idade ali da turma do Ítalo, tudo o que acontece que pode prejudicar a imagem e atrapalhar o desenvolvimento dessas crianças, vai ser protegido pelo ECA e pode ser sim acionado o ECA, como nesse caso que pode ser considerado uma exploração infantil, porque usa a imagem da Camilinha de uma forma sexualizada, explora para ganhos, pelas danças calientes que ela faz nas redes sociais, visando algum tipo de lucro e que ainda incita criminosos que adoram esses alvos, né, a seguirem e perseguirem esses jovens. Então, eles são emancipados. Dane-se. O ECA ainda protege porque ainda são menores de idade no sentido numeral. Então o ECA tá lá, então que já tem gente falando, vamos criar a lei Felca para proteger as crianças. Não, gente, já existe. O ECA protege, não importa se é emancipado, o ECA tá aí pra isso, só falta funcionar. E aí a gente entra naquela parte mais obscura do vídeo, que é tentar se colocar no lugar do Ítalo para tentar entender o que poderia levar o Ítalo Santos a escolher expor adolescentes assim nas redes sociais. O que eu gosto de lembrar aqui pra vocês é que todo crime vem de uma satisfação, né? Seja para colocar para fora um prazer ou para eliminar um desprazer, né? Mas para colocar para fora uma energia que está te gerando tensão na mente. E como nosso cérebro é muito preguiçoso, ele vai buscar fazer ali isso de uma forma... Ele vai procurar saídas mais fáceis para realizar o que ele quer. A questão é que mesmo buscando isso, nem todo mundo segue esse caminho mais fácil, né? Porque às vezes o caminho é imoral, é criminal, ou simplesmente pode prejudicar o outro. Então tem pessoas que escolhem esse caminho mais fácil, um caminho criminoso, e a partir dessa escolha de praticar um crime, dá para entender o que esse ato diz sobre a mente dessa pessoa. Então, nesse caso aqui, a gente tem um comportamento específico, um comportamento que é um crime, né? Que é expor crianças e adolescentes em contextos adultos, né? Em contextos calientes, digamos assim, né? E esse é o comportamento, esse é o crime. Para isso, você precisa de um gatilho para cometer aquele crime. Qual que é o gatilho? No caso aqui de quem faz um reality show para ter views com essas crianças e adolescentes, é porque ela quer dinheiro, quer fama. Então, você que quer dinheiro, você quer fama, você escolhe reunir, isso na cabeça do Ítalo, você escolhe reunir menores de idade, púberes, no sentido de entrando na puberdade, e colocar em uma casa para se pegar enquanto você grava tudo e mostra abertamente para o público que quiser assistir. Isso foi uma escolha, lembrando bem. E qual que é o prazer de fazer algo assim? Você cometeu o crime a partir do gatilho, né? Você fez a escolha a partir daquilo que você estava querendo, né? O que mostra que você estava desejando o quê? Qual foi o prazer de fazer algo assim? O prazer nisso tudo é você ter ganhos astronômicos, controlando o ambiente imaturo, porque são crianças, para você ser o adulto da situação. Eu ia falar adulto responsável, mas não é responsável, né? Um adulto responsável não faria isso. Simplesmente você é adulto da situação que você controla ali. O prazer aqui é ter ganhos astronômicos, controlando várias crianças, porque elas vão fazer o que você mandar e as pessoas vão assistir. Mas aí já vem uma outra questão. Por que alguém teria um desejo desse, de querer ganhos astronômicos usando crianças num ambiente desse? Se a gente for avaliar que uma pessoa quer dinheiro e fama, geralmente essa pessoa, o ego dela, para ser valioso, para você ser alguém na vida, depende do quanto essa pessoa tem
em bens materiais, em ganhos financeiros. Então, ser alguém depende dos números dela, tanto em redes sociais quanto na conta bancária. Então, essa pessoa vai buscar ganhos financeiros de forma muito rápida e muito fácil. Então, se para essa pessoa, de várias tentativas, se o que deu certo foi mostrar uma criança de uma forma íntima, é nisso que ela vai investir, porque no fundo o tesão dessa pessoa é ter fama e dinheiro a todo custo, nem que isso custe a inocência de crianças, uma infância toda, não importa. Porque no fundo tudo se trata de sucesso pessoal, tudo se trata de ganhos financeiros, porque o prazer manda nas pessoas e o dinheiro manda no prazer. E para ter crianças nesse contexto, o Ítalo Santos é mestre em mostrar, né? E os criminosos gostam disso porque figuras infantis não apresentam risco de rejeição, ou seja, quando um criminoso que gosta de crianças quer se relacionar com alguém, as crianças são aquelas figuras que ele não se sente ameaçado, porque eles conseguem visualizar um controle total, um domínio sobre essas figuras, diferente de um relacionamento com pessoas adultas, que ele não consegue controlar e tem o risco da rejeição, o que gera insegurança. Mas isso é um tópico muito sensível, que é tema para um outro vídeo. E nisso a gente vê qual que era a verdadeira vontade do Ítalo Santos por trás de toda essa coisa que ele faz, né? Porque ele podia muito bem escolher adultos para um reality show. Por que ele não escolheu adultos e escolheu crianças? Porque o público que gosta de crianças, os criminosos, os adultos em geral, representam ameaça para ter relações, né, como eu falei anteriormente. Já a criança não, criança é um público inocente, é um público indefeso, que você consegue controlar, não representa ameaça para quem gosta desse tipo de alvo. E o Ítalo Santos percebeu isso, por isso que ele usou crianças ao invés de adultos, porque a verdadeira vontade dele não era somente o dinheiro, era ganho apelativo para conquistar um público fiel. E qual público que é esse? Exatamente, homens adultos que gostam de crianças. Ah, mas isso é um crime, não dá pra sair vendo crianças na rua livremente, né? Esse público que gosta de crianças para cometer crimes. Eles não podem sair numa praça e ver crianças. Na verdade eles podem, né? Mas eles correm um risco. Eles correm um risco grande ali, né? Mas se você abrir o Instagram do Ítalo Santos, você vê os conteúdos ali que é melhor até que esse público acha até melhor do que ir numa praça, porque tem diversos vídeos grátis disponibilizados nas plataformas dele em conotações realmente adultas, o que já até facilita a fantasia desses criminosos. Então, é muito mais vantajoso para o criminoso ir ver os vídeos do Ítalo Santos do que ir numa praça buscar o tipo de alvo que eles querem. Então, a verdadeira vontade do Ítalo era ter ganhos exacerbantes de uma forma apelativa que provavelmente ninguém mais faria. De uma forma segura também, né, com um público fiel, porque para que ele não corresse o risco de ficar sem essa fortuna, sem essa fama. Eu digo público fiel porque, como eu falei, os criminosos vão ficar ali porque é um ambiente confortável, já que ele está fornecendo todo o material que eles gostam, que eles até pagam para receber, só que o Ítalo disponibiliza gratuitamente, então é um público fiel, que dificilmente ele perderia. Então a fortuna dele, a fama dele, os números dele estariam garantidos. Para quê? Para ele satisfazer as suas vontades materiais nesse mundo, porque tudo se trata de dinheiro quando a gente fala de um criminoso instrumental. Então assim, ele não roubou a infância dessas crianças e expôs de forma vulgar para dar uma condição melhor para elas. Ele fez isso porque no fundo ele queria ter sucesso de uma forma apelativa, sem competição, porque ninguém mais seria mau caráter o suficiente para ter um reality show de crianças se pegando. Porque no fundo é mais um ser humano pequeno querendo dinheiro rápido e fácil para se sentir bem no mundo onde ganhos materiais, números refletem o seu sucesso. Então ele iria expor e controlar qualquer pessoa que rendesse algum lucro a um público muito fiel a ele. Ele escolheu, que isso fique bem claro, ele escolheu lidar com essa sua vontade mais profunda da forma mais sombria possível, né? Como eu falo, por mais que o desejo seja inconsciente, você não escolhe o que deseja, você escolhe o que faz com aquele desejo. Você precisa escolher de uma forma consciente para chegar nesse crime, como aconteceu. Por isso que é tão importante que a gente conheça o nosso lado mais sombrio, para não deixar a nossa sombra nos engolir, né, quando ela surgir de uma vez. Aí sempre vem, mas eu jamais faria algo assim. Será mesmo? Você conhece mesmo quem você é?
Sua verdadeira vontade, aqueles pensamentos intrusivos que quando vem você já joga de escanteio. Você sabe por que esses pensamentos intrusivos vêm? Se você não sabe, eu te aconselho a ficar aqui no meu canal porque eu até ajudo você a perceber isso dentro de si. Enfim, desde 2024, o Ítalo Santos já era investigado pelo Ministério Público da Paraíba sobre essa possível exploração de menores nos conteúdos que ele publica nas redes sociais. E nesse momento as autoridades avaliam se o conteúdo veiculado nas redes sociais possui ou não um teor libidinoso, assim, portanto, ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. E depois da exposição do Felca, a justiça proibiu o Ítalo Santos de se aproximar de menores. E também depois da denúncia do Felca, diversos políticos de diversos partidos, diversos lados, direita, esquerda, centro, eu vou deixar muito bem claro aqui que eu não tô falando de lado político, mas de político, quiseram surfar nesse engajamento desse tema. Mas mesmo sendo os únicos que tinham poder para isso, para iniciar uma investigação formal desse tema, porque os políticos têm muito poder em mão, eles só apareceram agora para fazer parte desse hype do Felca. Ai, político pra mim é tudo uma merda, né? Seja direita, esquerda, meio, pra cima, pra baixo, não importa, né? Mas vai ter quem diga, já tem quem diga, que só estão ouvindo o Felca porque ele é branco. Por isso que as denúncias dele foram adiante. Ah, já tinha gente denunciando há muito tempo, porque agora só foram ouvir, porque só foram ouvir agora, né? Que é uma treta que tá tendo aí no YouTube com alguns youtubers grandes, inclusive, né? E eu pergunto, isso realmente importa? Né? O que importa é que as pessoas estão ouvindo. O que importa é que a gente continue fazendo as pessoas ouvirem, independente de quem fala, independente do tamanho de quem fala, do alcance de quem tá falando. Porra, tem gente deixando a causa de lado pra focar no motivo de ter viralizado só agora. Tem gente deixando uma parte de uma pauta importante dessa de lado pra falar: ah, agora o Felca deu munição pra esquerda. Ah, mas é porque a direita sempre fez isso. Cara, vocês têm noção do que o mundo tá virando uma porcaria de time de futebol político? O que importa é que tá todo mundo olhando pra essa pauta agora e as pessoas estão tirando o foco de novo pra defender político. Ah, enfim, eu vou ver quantas pessoas curtiram esse vídeo pra me mostrar e mostrar pra outras pessoas que ainda existe gente do bem. Agora, se você acha mesmo que o Felca só viralizou porque ele é branco, que ele deu munição pra regulamentar as redes sociais, que agora ele só foi usado de otário, meu amigo, sai do meu canal, não quero você aqui não, só quero gente do bem aqui, tá?